Boa noite, amada igreja. Glória a Deus. Quantos estão preparados para transbordar? Glória a Deus, que essa seja a nossa meta, o nosso desejo, o nosso anseio, aquilo que nós buscamos do Senhor, que nós possamos estar preparados para transbordar na presença do Senhor, buscando em espírito e em verdade a sua presença. Amém? Glória a Deus. Peço ao pastor Afrânio que leia Josué 3:5. Josué 3:5 e depois ore, por favor. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Te bendizemos e te glorificamos, Deus vivo, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pela tua presença nos congregar, a fazer com que já tenhamos desenvolvido os 5 minutos de oração. Tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. Pai, agora capacita-nos, unge-nos, para que possamos acompanhar, recepcionar a nossa pastora Nailfe Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, e que trará à luz aquilo que já colocaste em seu coração. E desde já nós te agradecemos por tamanha bênção que nos será dispensada mediante essa palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Para nós estarmos preparados para transbordar, nós precisamos de santidade. Deus vai operar milagres. Qual foi a ordem de Josué? Santificai-vos. E o que significa santificação? A santificação é o processo de ser separado para Deus, sendo transformado pelo poder do Espírito Santo para se tornar mais como Jesus em caráter e em propósito. É ser exclusivo de Deus. Santificar-se é se afastar das coisas do mundo, não é se tornar aquele santarrão, aquele cara chato, mas é a pessoa que quer estar na presença de Deus, vivendo a palavra de Deus. Santificar-se é ser separado, é ser santo, é ser consagrado, é tornar-se sagrado. Santificar-se também significa preparar-se. É um processo onde se busca ser mais parecido com Jesus, com o nosso mestre. Por isso Josué disse: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Santificação significa essa preparação. Preparação. Josué ali deixou bem claro que para aquele povo que a condição para receber o milagre amanhã seria a santificação de hoje. Então, santificação não tem a ver com o amanhã, tem a ver com o hoje. Todos os dias temos que nos santificar. Temos que estar na presença do Senhor. A condição para o milagre de amanhã é o preparo de hoje. Irmãos, quase tudo na nossa vida, posso dizer até como tudo na nossa vida, precisa de uma preparação. Tudo na nossa vida. Se eu vou fazer uma prova, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar. Se eu quero me casar, eu preciso de uma preparação. Ninguém casa do nada. A gente precisa se preparar, a gente precisa ver onde a gente vai morar, a gente precisa ver. Se eu quero ter filhos, eu tenho que ter uma preparação para ter filhos. Porque quando a gente tem filho que não está preparado, a gente sabe a agonia que deve ser. A gente conhece pessoas que não estavam esperando e de repente, já não sei se vocês já viram um programa, eu não sabia que estava grávida. A pessoa não tem uma preparação, a pessoa não sabe que está grávida, começa a sentir dor e ela tem o filho. O que acontece? O menino não tem uma roupa, o menino não tem um lugar para dormir, o menino muitas vezes não tem nem pai, né? Que não sabe nem quem é o pai. Então não tem uma preparação. Em tudo na nossa vida exige preparação. Aí você fala assim: nós temos que ser como Jesus. Jesus se preparou para aquele momento. Ele fala: para isso nasci, para isso vim ao mundo. Toda a sua trajetória foi uma preparação para aquele dia em que ele iria morrer e ressuscitar. Para o seu primeiro milagre, tudo tinha uma preparação, ainda não chegada a minha hora. Ele sabia o momento certo.
tudo na nossa vida exige uma preparação. E para eu transbordar naquilo que, por exemplo, no caso, eu quero transbordar no retiro. Eu almejo esse momento em ser batizado com o Espírito Santo, né? Como foi ministrado aqui um dia desses, falou assim, antigamente as pessoas almejavam mais esse momento, né? De batismo com o Espírito Santo, de mergulhar, de se sentir totalmente lá embaixo no mover das águas de Deus. As pessoas precisam para aquele momento se preparar. Eu quero que Deus fale tremendamente comigo no retiro. Eu quero esse momento quando chamou para o monte. Há um momento de a gente esperar alguma coisa. Poxa, ninguém vai para o monte, Jesus não chamou aqui a gente para o monte por nada. Nós temos que ter uma preparação. Nós temos que ter uma preparação. Em tudo, irmãos, para entrar no mercado de trabalho, tem que estar preparado. Tudo na nossa vida a gente exige uma preparação. Para a gente vir para o culto, a gente não se preparou? Ninguém veio para o culto, eu vou para o culto. Não, a gente se prepara, a gente toma um banho, a gente se apronta, se veste bonito para Jesus, né? Eu não estou vendo ninguém aqui descabelado, ninguém aqui de qualquer jeito, eu vejo todo mundo preparado para adorar ao Senhor, né? Todos nós nos preparamos para agora, para esse momento. Então, tudo existe uma preparação. Para transbordar, existe uma preparação. Para receber o milagre de Deus, existe uma preparação. E qual é o preparo? A santificação. Se tornar como Jesus, buscar viver em santidade, buscar viver o que Deus quer para nós através da sua palavra. Nós temos que ter uma vida espiritual gloriosa na presença do Senhor. Nós temos que ter vida santa, separada, santificai-vos. Irmãos, o que é tremendo é que ele não falou assim. Santifique-se, porque eu acho que amanhã Deus vai derramar milagres. Santifique-se, porque de repente Deus pode derramar um milagre. Não, ele fez uma afirmação: santificai-vos, porque amanhã Deus vai derramar os seus milagres na nossa vida. Deus tem uma promessa a todo aquele que se santifica. Deus tem um milagre. E o milagre, irmãos, o milagre não é algo, maravilhas de Deus, como diz aqui, o Senhor fará maravilhas. Maravilhas é algo sobrenatural. É Glória a Deus. O hoje de Deus é oportunidade de preparação. Hoje, Deus nos dá a oportunidade de nós nos prepararmos para receber a sua maravilha amanhã. Hoje é a preparação. Como é que Deus vai poder fazer uma maravilha no amanhã de alguém que não teve hoje um preparo? Então, santificai-vos. Deus nos chama a santificação. Se prepare para o milagre, porque ele é promessa, é fato, vai acontecer. Vá com a certeza de que Deus vai transbordar na minha vida. Vá com a certeza que Deus vai falar com você. Vai com a certeza que você vai ter algo sobrenatural de Deus para você. Porque santificação é preparação. E se eu me santifico, irmão, não tem como Deus não derramar suas maravilhas em mim. Por isso nós temos que nos santificar. Nos santifiquemos, porque breve Jesus vai voltar. O maior bênção que nós temos na nossa vida é nós nos encontrarmos com esse Deus, um dia estarmos com Ele. Então se prepare para os milagres de Deus. Prepare para ser uma tocha nas mãos do Senhor. Se prepare, santifique-se. Se prepare para o Senhor. Amós, ele fala assim, 4:12. O profeta Amós profetizou dizendo: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Quantos aqui estão preparados para se encontrar com Deus? Não falo de morrer, irmão. Estou falando de se encontrar com Deus com a maravilha que deu, porque todo mundo ficou xoxinho, né? Meu Deus, não estou preparado ainda para morrer, não. Não é para morrer, não, irmãos. E até assim, até para morrer, nós temos que estar preparados. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, se santifique hoje, porque nós não sabemos o que pode acontecer conosco no amanhã. Então, por isso que o Senhor fala, santifica-te hoje, para você receber a sua maravilha amanhã. Assim vai ser, com certeza, a nossa vida lá no retiro.
diante do Senhor. A nossa vida amanhã com Deus, no decorrer da semana, em todos os momentos da nossa vida que nós possamos estar nos santificando na presença de Deus, para que ocorram essas maravilhas de Deus na nossa vida. Santificação é literalmente dizer tornar-me santo. Eu me torno santo, separado do pecado, separado do mundo, separado das coisas desse mundo. Então, para eu receber a minha maravilha, eu tenho que me santificar. Não há santificação alguma moralmente, no sentido bíblico, sem o contato e a união com Cristo. Não tem como eu me santificar se eu não tiver contato com Cristo. Se eu não viver os preceitos de Deus, se eu não viver a sua verdade, se eu não viver a sua palavra, não tem como eu me santificar. Ninguém pode ser santo se não obedecer aos princípios de Deus contidos na sua palavra e se não tiver no centro da vontade do Senhor. Não tem como haver santificação, irmãos. Não tem como haver preparo, não tem como haver vida com Deus se eu não tiver, se Deus não for o centro da minha vida. 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Olha que lindo. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. É isso que Deus quer para a nossa vida. Josué liderava o povo em direção ao quê? A terra prometida. Ele liderava o povo em direção à terra prometida. Cristo lidera a igreja para a Canaã celestial. É uma analogia que nós podemos fazer aqui. Então, a santificação de antes é a mesma que nós temos que ter hoje. Porque as duas iriam e vão entrar na terra prometida. Então, nós temos que nos santificar. João 17:17 fala, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Só pode haver santificação através da palavra de Deus. Não tem como eu me santificar do meu jeito, como eu quero, mas sim como Deus ministra através da sua palavra. Por isso que nós temos que deixar Cristo viver em nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vontade humana acabou, morreu. Porque Deus não vai fazer nada que é penoso para mim, no sentido de, quando eu mortifico a minha carne, Deus dá o melhor dele, o seu Espírito Santo. Cristo vem viver em nós, irmãos. E a alegria do Senhor se torna a nossa alegria. A vontade de Deus se torna a nossa vontade. O querer de Deus se torna o nosso querer. E Deus sempre vai dar o melhor, como a nossa presbítera ministrava ontem. Como um pai que filho pede pão, ele vai dar pedra? Não. Que pede alguma coisa, ele vai dar coisa ruim? Não, ele vai dar o seu melhor. Assim é quando nós nos santificamos na presença de Deus, quando nós vivemos os seus preceitos, a sua palavra, Deus manifesta o melhor dele para as nossas vidas. Ele abre o caminho. Ele faz valer a sua palavra. Ele faz com que a gente coma o melhor dessa terra. Mas para eu chegar lá, eu tenho que estar em santificação, vivendo a vontade de Deus, vivendo o que Deus tem para a nossa vida. É isso que Deus quer. O Espírito Santo, ele mortifica os atos do nosso corpo. Romanos 8:3 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, para eu me santificar, eu mortifico a minha carne, a minha vontade. Como eu falei aqui, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Deus manifesta a glória dele na nossa vida. É isso que ele quer. Com esse processo de santificação. Ele coloca em nós a obediência à palavra. 1 Pedro diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ardentemente. Amai-vos uns aos outros ardentemente. Nós temos que ter o amor que Cristo tinha por nós.
Deus nos amou com todas as suas forças, com tudo que tinha, deixou o esplendor da sua glória, se tornou maldito por nós. Ele nos amou ardentemente. Amai-vos uns aos outros ardentemente. Como é que eu me santifico se eu não tenho amor pelo meu irmão? Nós vamos para um lugar onde nós vamos conviver alguns dias. E ali, não, falo do retiro. O pastor já está lá na glória, eternamente. Calma, pastor, não. É aqui no retiro ainda, 4 dias. Nós vamos para um lugar onde a gente vai viver todos os dias, porque lá não vai ter pecado, ninguém vai se cansar um do outro, né? Mas aqui a gente ainda tem, né, nossas mazelas, as nossas, né? E ali nós vamos passar 24 horas um com os outros. E a gente defeitos que nós não vimos no nosso irmão, nós passaremos a ver, né, irmãos? Então nós temos que amar ardentemente. A palavra de Deus fala, suportai-vos uns aos outros. Como é que eu vou suportar se eu não tenho a santificação na minha vida? Se eu não vivo os preceitos de Deus, se eu não tenho... Então, nós temos que viver esses preceitos. Coloca em nós a obediência à palavra. Produz o quê? O fruto do Espírito Santo. Tudo isso nos prepara, irmãos, para o que Deus quer derramar na nossa vida. Gálatas 5, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando nós nos santificamos, Deus passa a derramar em nós o fruto do seu Espírito. Como nós sempre falamos aqui, não são os frutos do Espírito. Até alguns anos atrás a gente falava muito, né, os frutos do Espírito, os frutos, mas é o fruto, porque nós temos que ter o fruto. Eu não posso ter só bondade. Eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter amor. Eu tenho que ter mansidão, eu tenho que ter domínio próprio, eu tenho que ter alegria, paz no meu coração. É o fruto, tem que estar tudo junto, irmãos. Por isso nós temos que nos santificar. Para isso, aí ele vai nos utilizar para a sua obra, para a sua boa vontade. Qual é a razão, irmãos, de tudo isso? Nós recebemos as maravilhas de Deus na nossa vida. O que Deus preparou para nós. Nós não podemos ser crentes medíocres, irmãos. Viver na média. O que é viver na média? Tu sabe, quando tu estava estudando no colégio, eu creio que todo mundo tirou 10 no colégio. Em nome de Jesus. Né? Irmão, eu brigava se eu tirasse 9,5. Eu olhei, não, te tirei não. Não falo da matéria matemática, química, aí com, né, os químicos, os matemáticos aqui, mas as outras matérias que eu tinha. Eu brigava por meio ponto, porque eu tinha certeza que eu não tinha errado. O que é ser... Quem aqui, não aqui, você também que não nos assiste pela internet, também eu creio que não era assim, em nome de Jesus. Mas o que é ser viver na média? É aquele crente que passa raspado. Você já viu? Você teve um colega assim, para não dizer que, né, que era a gente? Você teve um colega assim, que passou na média raspado. Eu tinha colega que falava assim, rapaz, passei raspado, meu irmão. É um aluno medíocre. Se você for analisar os concursos, você for analisar as pessoas que vão pegar os melhores empregos, são as pessoas que tiraram as melhores notas. São as pessoas que têm os melhores desempenhos. Não são medianos. Não são viver na média qualquer um. Eles vão nos melhores currículos. Eles vão nas melhores pessoas, pessoas que são melhores. E para nós, o que é ser melhor? É viver a palavra de Deus. É se santificar. É dizer não para o pecado, dizer não para o mundo. Não, crente medíocre não sobe, irmão. Não sobe. Não recebe bênção. Às vezes a gente pode pensar assim, Senhor, por que não está acontecendo isso na minha vida? Por que as coisas... Eu faço isso, mas é crente mediano. Que acha que está se santificando porque faz uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Como eu falei aqui, eu sou bonzinho, eu estou ali, a minha oferta, eu faço isso aqui, ou eu faço alguma coisinha. Não, irmão, é santificação, é viver a verdade. Para receber bênção tem que viver a verdade. Para ter certeza que o fogo vai cair do céu quando eu falar, é porque eu vivo a verdade. Elias não falou assim, ai meu Deus, será que se eu falar, Deus vai jogar, vai derramar o fogo do céu, vai lamber esse lugar todo, porque, né? Ele não era medíocre, irmão, ele tinha certeza quem ele servia. Ele tinha certeza que ele vivia uma vida digna do rei.
Ele tinha certeza que ele não envergonharia o nome de Deus na terra, ao ponto dele zombar dos inimigos. Falar, olha, vai lá, pergunta se não estão dormindo, vai ver que estão dormindo, acorda esses seus deuses aí. Bastou erguer falar para Deus, e Deus na hora desceu o fogo do céu. Porque era um homem que se santificava, era um homem que tinha compromisso, que tinha intimidade com Deus, que estava preparado para receber o fogo do céu. Irmão, nos preparemos para receber o fogo do céu. Nos preparemos para falar e ter convicção. Faça como Josué. Santifiquem-se hoje, porque amanhã as maravilhas de Deus se derramarão nas suas vidas. E eu te digo com todas as letras, e eu profetizo aqui em nome de Jesus, santifique-se hoje, porque amanhã Deus vai derramar maravilhas nas suas vidas. Que nós possamos nos santificar, que nós possamos viver a palavra de Deus. Essas maravilhas é algo extraordinário, incomum, espantoso, inédito na nossa vida. É algo que está além daquilo que nós pedimos ou pensamos. É algo que vai muito além. Isso é maravilha. Quando Deus livrou o seu povo do Egito, operou naquele lugar muitas maravilhas, diz a palavra do Senhor. Quando Deus abriu o Rio Jordão para os filhos de Israel passarem, e ali operou uma maravilha. Irmãos, o que Deus vai derramar, Deus não é Deus de mediocridade. Deus não vai dar nada medíocre para a gente. Por isso que ele fala maravilhas. Sabe o que é maravilha? É você ficar maravilhado com algo que vai acontecer. Você vai dizer, meu Deus, eu não esperava que fosse tão grande assim, Senhor. Eu não esperava. É isso que é se maravilhar. Se prepare, irmãos. Santifica-te, igreja. Que Deus amanhã, pode ser no retiro, pode ser amanhã literalmente, Deus vai derramar algo sobrenatural na nossa vida. Efésios 3:20 fala, santifique-se e Deus fará tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Para operar em nós, operar esse poder, quem é que está dentro de nós? O Espírito Santo tem que estar dentro. E se o Espírito Santo está dentro de mim, é porque eu estou me santificando. Porque ele não habita em casa suja, irmãos. Ele não divide a casa com ninguém. Ele não é socialista. Ele não vai invadir. Ele não é do MTS, né? Ele não é, irmãos. MST. Ele não vai invadir. Ele não divide. É dele ou não é. Ou eu sou santa, ou eu não sou. Não existe meio termo para Deus. Para Deus, todos nós conhecemos Apocalipse quando ele fala: não seja morno, seja frio ou quente. Ou você diga logo, não sou de Deus, ou diga, eu sou de Deus. Mas não fique cambaleando entre dois senhores, que não tem como eu servir a dois senhores. Ou a casa é de Deus, e ele habita em mim, ou a casa não é dele. Só está alegoricamente arrumada, mas se você puxar o tapete, está ali um monte de pecado escondido. A casa não é de Deus. Por isso, santificação. Deus fará muito mais abundante, muito melhor do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, pelo Espírito Santo de Deus. É importante, irmão, nós notarmos que antes da travessia do Jordão, a santificação do povo foi essencial. Foi essencial. Nós temos que nos santificar. E a santificação requer que nós abandonemos nossas formas pecaminosas e nos consagremos totalmente a Deus. Isso era algo que o povo de Israel era chamado em todos os momentos. Se você for ver, irmãos, que a santificação desde Gênesis era chamada. Ela é conclamada. Gênesis e Apocalipse fala de santificação. De ter vida com Deus, de ter essa intimidade com Deus, de estar diante de Deus. É importante nós considerarmos essa relação de intimidade, de santificação, para entrar na terra prometida, para receber as maravilhas de Deus, para receber o que Deus preparou para as nossas vidas. Que nós possamos estar nos santificando para a glória de Deus. Hebreus 12:14. Sem santificação, ninguém
verá a Deus. Por isso que não existe uma vez salvo, sempre salvo. Como é que eu me santifico uma vez só? Tem como se santificar uma vez só? Santifiquem-se hoje, para amanhã receber maravilhas. Amanhã já é hoje. Ontem, o amanhã de ontem é hoje. Então, santifiquem-se hoje. Em todos os momentos da nossa vida, tem que haver santificação. Nós temos que nos santificar, porque sem santificação, ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Nós temos que viver assim, na santificação. 1 Pedro 1, de 15 a 16 diz assim: assim como é santo aquele que vos chamou, que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito o quê? Sede santos, porque eu sou santo. O Senhor está nos chamando a sermos como Ele é. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Para eu receber, para eu estar preparado para o que Deus vai derramar na minha vida, nós temos que nos santificar. E santificação, irmãos, não é assim uma opção, né? Santificação não é uma opção, é uma direção de Deus para a nossa vida. Nós fomos direcionados por Deus a nos santificarmos. Aqui ele não está falando assim, se vocês quiserem, vocês se santifiquem, vão se santificar. Não. Ele deu uma direção. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Tudo que Deus faz é maravilhoso para a nossa vida. Se você for analisar lá o povo de Israel, lá com Moisés, desde o maná que Deus derramava todos os dias, 40 anos ali Deus manifestando as suas maravilhas, nada ali apodrecia, nada ali perecia. Eles tinham comida, tinham água, tinham tudo ali o que eles queriam. Deus faz maravilhas no meio do seu povo, irmãos. E eu vi um exemplo muito tremendo que fala assim que por que Deus derramava maná todos os dias? É muito interessante isso, às vezes a gente não para pensar. Por que Deus derramava o maná todos os dias? Aquela preocupação de derramar o maná todos os dias. Irmãos, porque se você for analisar, pense comigo aqui, nós aqui. Se Deus derramasse algo, maná, bem aqui na nossa frente agora, a gente ia comer? Com certeza. Mas você também não ia pegar um monte e levar para casa? Ia ou não ia? Né? A gente ia levar para casa. O que a gente levava para casa, lá na tenda, prestava para outro dia? Não prestava. O povo tinha que sair da tenda e buscar Deus novamente, para que o maná descesse. Todos os dias as pessoas tinham que buscar a presença de Deus. Se eu pego o maná todinho e levo para a minha tenda, eu não saio mais da tenda. Não busco mais a presença de Deus. Eu não tenho por que sair da tenda. Eu vou ficar na minha comodidade. Eu vou ficar naquilo que é bom para mim. Eu estou aqui, eu não preciso sair, eu não preciso ir buscar Deus, eu não preciso mais ir adorar, porque eu já tenho o suprimento necessário para mim durante essa semana. Estou suprida. Eu não preciso buscar mais a presença de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Deus está falando com a nossa vida. Santificai-vos hoje, santifique-se hoje, santifique todos os dias da sua vida, porque Deus tem maravilha, tem maná para derramar na nossa vida todos os dias. Por isso nós temos que nos santificar, nós temos que buscar a presença de Deus todos os dias, nós temos que mergulhar no que Deus tem preparado para nós todos os dias. Por isso sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor Jesus, que nós possamos buscar Ele com toda a intensidade. Nós temos que buscar e deixar Deus reinar, tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor na nossa vida. Irmão, temos que aprender a negar o nosso eu, a nossa vontade. Aquilo que não glorifica o nome do Senhor, muitas vezes alimenta a nossa carne, irmãos. Mas como nós lemos ali, em tudo que nós formos fazer, nós temos que agradar a Deus, não a nós. Porque quando a gente passa a amar a Deus acima de todas as coisas, irmão, é um prazer tão grande viver na vontade de Deus, porque até as coisas que eu gostava de fazer, eu não tenho mais prazer naquilo.
Porque não consigo pensar em magoar entre aspas, né? Entristecer o Espírito Santo. É algo que eu não consigo ver. Não estou dizendo que sou 100%, não estou. Às vezes nós falamos, às vezes nós damos uma errado, nós fazemos coisas erradas, mas nós não vivemos no pecado, irmãos. Nós não podemos viver no pecado. Você vê os grandes homens de Deus aqui. Pode ler os homens de Deus que entristeceram o Espírito Santo, que entristeceram Deus fazendo algo de errado. Fizeram algo de errado, Deus mostra todos os pecados de todos os seus servos. Mas você vê que eles pecaram sim, mas eles não pecaram no mesmo pecado sempre. Eles pecaram e deixaram o pecado. Deixaram. Isso é se santificar. É abandonar. Não vou mais fazer isso, Senhor. Não vou mais entristecer o Teu Espírito Santo. Eu não vou mais fazer algo que... Não, eu vou deixar. O pecado não vai mais reinar na minha vida. Gênesis 35 diz assim, 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Santificação é tirar da nossa vida tudo que compete com Deus. O pecado compete com Deus. Tira os deuses. Os deuses aqui, lá, muitos eram literalmente imagens. Mas Deus fala dos deuses, são as coisas que nós queremos guardar para nós, como pecadinhos de estimação. Nós idolatramos aquilo que nós queremos fazer. Santificação é preparar-se para estar com Deus. Êxodo 19, de 10 a 11 diz assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Ele estava preparando o povo em santifique-se hoje, santifique-se amanhã. Todos os dias tem que ter santificação, porque eu vou aparecer. Santifica-te, povo, que Deus quer falar conosco. Deus quer aparecer, não na forma que Ele é, mas Ele vai aparecer através de sinais, através de prodígios, através de milagres, através de maravilhas, através do batismo com o Espírito Santo, através de novas línguas, através de novas perspectivas que Deus vai dar para nós, visões espirituais que Deus vai dar para nós. Irmãos, é um leque tão grande que eu não teria palavras para falar aqui a grandeza do que Deus quer para a nossa vida. Através da santificação, através dessa preparação. Santificação é andar com Deus, irmãos. Olha que lindo, Números 9, 18. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Deus estava caminhando junto com eles, em todos os momentos. Andar com Deus é ser semelhante a Deus. Irmãos, se eu ando com um certo tipo de pessoas, eu vou me tornar igual àquela pessoa. Se eu ando somente com pessoas que, por exemplo, que gostam de malhar, daqui a pouco eu vou estar malhando, porque eu só ando com esse tipo de gente. Se eu ando com pessoas que só gostam de comer, igual crente, eu só vou ficar comendo, né? Se eu ando com gente, entenda que eu fiquei fazendo uma brincadeira, mas eu ia falar assim, se eu só ando com gente obesa, que come demasiadamente, eu posso ser magra, mas daqui a pouco eu vou estar obesa. Se eu ando com Deus, eu vou parecer com quem, irmãos? Com Deus. Então ande com Deus. Deixa essa nuvem de Deus na sua vida, essa nuvem pairada na nossa vida, para que nós possamos nos parecer com Deus. Santificação é crer e viver a palavra de Deus. João 17, 17, que eu já li. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É viver a palavra de Deus com tudo que temos, com tudo que somos, onde quer que eu esteja. Eu não posso ser crente somente aqui na igreja. Eu tenho que ser crente aqui na igreja. E eu tenho que ser crente lá fora. Eu tenho que ser crente quando algo vem de encontro àquilo que eu não gosto. Eu tenho que ser crente quando vem algo que parece assim que vai me tirar do sério. Eu tenho que ser crente. Eu tenho que ser um adorador. Eu tenho que viver a palavra de Deus. Eu tenho que ser crente quando eu estou dirigindo e alguém corta a minha frente.
de maneira brusca, onde a gente fica, por um segundo, podia ter batido o carro. Um dia desse eu vinha dirigindo, a gente vinha lá do Baratão, e a gente chega ali atrás onde tem aquela feirinha, aí vai aqui ou vai Pastores, então desce para vir aqui para casa, vocês sabem, né? E ali vem carro daqui, e a preferencial é de quem vai estar aqui nessa mão para descer. Por exemplo, quem vem lá da casa do Eduardo tem que fazer aquele... E vir aqui, né? Tem que dar aquela voltinha. Mas quem está aqui é preferencial. Eu estava no carro da Jaque, e eu vinha dirigindo, a frente do meu lado, e de repente ainda bem que eu não estava dirigindo rápido, eu vim normal. Mano, veio uma moto. Sempre um filho do cão, né? Ele me cortou, ele veio de lá e não esperou eu descer. Ele me cortou. Eu freiei. Eu acho que deu assim, questão de centímetros, a moto não... Falei assim, eu não tenho nem dinheiro para pagar o carro da irmã. Pela fé, misericórdia. Ele cortou de uma maneira, e ele não olhou para trás, né? Só que eu segui calma, falei, amor, livramento de Deus, que Deus maravilhoso. Permitiu com que não acontecesse nada no Senhor. E a gente não fica irritado, a Fran não ficou irritado, e assim a gente seguiu. E ele ficou com medo que eu fosse atrás dele. Falei, não, deixa ele passar, deixa ele ir, porque ele não vai pensar que eu estou chateada. Não estou, deixa aí, não vou ficar com raiva, não. Não fiquei chateada, assim, no sentido de querer ficar irritada e querer, rapaz, não sei o quê. Se fosse antigamente, né? Mas hoje não, irmãos, hoje não. Hoje eu sou nome de Jesus. Também que eu tinha testemunha ali, meu marido, né? Para dizer que eu não tô faltando com a verdade, para dizer que estou mentindo, né? Estou faltando com a verdade. Não, irmãos. Então, que nós possamos viver realmente, viver a palavra de Deus. O Senhor fala, irai-vos, nós não pequei. A gente podia até se irritar, mas eu não ia pecar, não ia correr atrás dele, eu não ia fazer... Não, Deus tinha a possibilidade de eu me irritar, mas nem isso eu não fiquei irritada, eu só fiquei chocada com o abuso do filho de Belial, né, irmãos? A gente fica, né? Mas abusado, mas não fiquei irada no Senhor. Então, santifiquemo-nos, irmãos. Vivamos a palavra de Deus. Santificação é para hoje. Vivamos a palavra de Deus hoje. Se prepare. Se prepare para os milagres do Senhor. Glória a Deus. Santificação é urgente. É urgente que nós possamos buscar isso para as nossas vidas. Você já pensou, irmãos, para nós finalizarmos aqui, você já pensou se Daniel esperasse, né? Se Daniel ele esperasse, deixasse para viver uma vida de oração, de santificação, somente depois que caísse na cova dos leões? Não tinha mais nem ossinho dele, né? Ele tinha uma vida consagrada, ele tinha uma vida de santificação, ele tinha uma vida de intimidade. Ele não se dobrou perante os deuses do mundo, ele não se dobrou diante daquilo que foi imposto como adorador, ele não pecou diante do Senhor, senão não teria moral nenhuma para estar ali e dizer assim, ó rei, vive eternamente. Ele teria morrido ali mesmo, irmãos. Então a santificação é para hoje. Que nós possamos nos preparar, estarmos totalmente preparados, não nós seremos tragados pelos leões da vida, pelas covas da vida que estão aí para nos aniquilar, para nos fazer sair da presença do Senhor. Então que nós tenhamos uma vida de oração, de consagração, para que Deus possa manifestar os seus milagres. Se queremos colher milagres, precisamos semear santidade. Começa a semear santificação na sua vida. Começa a semear santidade, palavra de Deus, intimidade com Deus, vivência com Deus, que você vai colher milagres na sua vida. Hebreus 12, 14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz, irmãos. E se santifica, para que nós possamos contemplar, ver a face do Senhor. Eu não falo só ver a face do Senhor, irmão, literalmente, de quando eu for arrebatado, ou se Deus quiser me levar antes, eu chegar lá no céu, para eu chegar e estar diante do Senhor e olhar face a face o rosto do meu Deus. Sim, eu quero isso, mas eu quero ver Deus ainda aqui nessa terra. Eu quero sentir Deus ainda aqui nessa terra. Eu quero ver Deus no milagre que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero que você veja Deus no milagre que Ele vai fazer na minha vida.
Eu quero ver Deus em todos os momentos, nos detalhes, nas grandes coisas, nas pequenas coisas, que nós possamos estar preparados para ver Deus em santificação. Em nome de Jesus. Amém? Glória ao Senhor Jesus, essa palavra de santidade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, já chamo o ministério de louvor. Glória a Deus.